Olá, pessoal! Eu sou a professora Letícia Meirelles e hoje nós daremos início à nossa segunda aula sobre a semântica da transitividade verbal. Na aula passada, nós vimos como a semântica lexical trata a transitividade verbal em termos da noção de predicado e argumento, e também em termos da noção de significação verbal e, consequentemente, a noção de estrutura semântica, que nós chamamos de estrutura argumental. E vimos como a semântica lexical lida com a alternância causativa e incoativa, que é a alternância entre os verbos do tipo quebrar e machucar, como em a queda quebrou o vaso se quebrou ou o vaso quebrou. E na aula de hoje, então, nós veremos uma proposta de como se trabalhar com essa alternância na educação básica. Para isso, eu irei compartilhar os meus slides com vocês e nós daremos início à nossa aula. Para a aula de hoje, então, vocês poderão ler, quem tiver interesse, o texto Ensino da Transitividade Verbal, Alternância Causativa e Incoativa, de minha autoria, que será publicado no livro Ensino de Gramática, Reflexões sobre a Semântica do Português Brasileiro, organizado pelas professoras Ana Miller e Nise Paraguaçu. Esse texto está disponível na própria plataforma da Abralinha EAD. Bom, nas gramáticas tradicionais, o predicado verbal, que é aquele que possui um verbo significativo como núcleo, ele é tratado da seguinte maneira: nós temos o sujeito, e o que é chamado de predicado nessas gramáticas é todo o restante da oração, que engloba o verbo, que é o verbo significativo, os objetos e também os possíveis adjuntos do verbo. Então, nós temos que nessas gramáticas tradicionais, o sujeito e o predicado, eles são hierarquicamente equivalentes. Então, nós temos aqui sujeito e predicado que compõem a oração, que são os chamados termos essenciais da oração. Então, numa oração do tipo o aluno obteve uma boa nota, o aluno é o sujeito que fica de um lado e o predicado todo obteve uma boa nota está de outro lado. E aí, esse predicado, dentro do predicado, nós ainda temos o objeto direto, uma boa nota, que seria um termo integrante da oração. Então, a partir desse esquema, fica claro que a gramática tradicional, e assim os livros didáticos que a seguem, eles tratam sujeito e objeto como elementos que não fazem parte da constituição do significado verbal no mesmo nível. E a gente também pode ver que a noção de oração, ela não está veiculada estritamente no verbo, não é? Mas na distinção entre sujeito e todo o predicado. Então, uma primeira coisa que a gente poderia fazer, né, na educação básica é desmistificar, não é, essa diferença entre sujeito e predicado e mostrar que o que é o elemento fundamental da oração é o próprio verbo e que é o verbo que pede argumentos para ter o seu sentido completo, o seu sentido saturado. Então, nós teríamos aqui o verbo obter como elemento principal, e esse verbo, ele pede para ter o seu sentido completo aquilo que foi obtido, no caso, uma boa nota, e quem obteve essa boa nota, que no caso aqui é o aluno. Nós até podemos mostrar que parece de fato que há uma combinação de sentido mais próxima do verbo com o seu objeto, utilizando aqueles exemplos que a gente viu na aula passada, de quebrar o vaso, quebrar a cara, e quebrar a promessa, ou então quebrar a firma, não é? Mas que o sujeito ele entra também na complementação de sentido verbal. Então, isso já é uma primeira mudança de análise, né, que nós podemos propor na educação básica, diferentemente do que a gramática tradicional
faz e que os livros didáticos costumam adotar. Bom, ainda na gramática tradicional, os tipos de verbo do predicado verbal, eles são classificados de acordo apenas com a presença ou ausência do objeto. De modo que nós temos o verbo intransitivo, é aquele que não apresenta objeto, como seu filho nasceu. Então, nós temos seu filho é o sujeito e o verbo nascer é verbo intransitivo. Nós temos o verbo transitivo direto, como a filha chamou o médico, em que a família chamou o médico, em que a família é o sujeito, chamar é o verbo transitivo direto e o médico é o objeto direto, porque não apresenta a presença de preposição. E nós temos também os verbos transitivos indiretos, como o filme agradou ao público jovem, onde nós temos aqui então sujeito filme, agradar verbo transitivo indireto, e o objeto indireto seria ao público jovem, devido à presença da preposição a. E verbos que são ao mesmo tempo transitivos direto e indireto, como nós oferecemos flores à noiva, em que nós temos aqui um sujeito nós, o verbo oferecer é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto, porque pede um objeto direto, flores, e um objeto indireto, à noiva, marcado pela preposição a. Bom, nesse ponto aqui ainda, sobre a transitividade verbal, linkando com o que eu mencionei anteriormente a respeito do nível do sujeito e do que a gramática tradicional chama de predicado, nós podemos então nos mostrar que o sujeito ele faz parte do processo de complementação de sentido do verbo, e podemos também mostrar que, diferentemente do que a gramática tradicional propõe, a transitividade ela não é uma noção estritamente sintática, como é tratado nas gramáticas e nos livros de educação básica. Nós vamos ver que, já que a transitividade está relacionada diretamente com essa noção de complementação do significado, ela é uma noção que é basicamente semântica e, portanto, deve ser tratada de acordo com a significação dos itens verbais. E é interessante a gente ver também que nas gramáticas tradicionais, e aí, consequentemente, nos livros didáticos, muito pouco se fala sobre a possibilidade da variação da transitividade dos itens verbais. Eu trouxe aqui, por exemplo, o livro Contexto, Interlocução e Sentido, do segundo ano do ensino médio, que ele fala a respeito do objeto direto preposicionado como uma forma de variação da transitividade verbal. Então, a gente teria aqui, olha esse exemplo. Os homens estão ficando mole, precisam provar do meu punho de ferro. Então, basicamente, o verbo provar, ele é um verbo transitivo direto. Alguém prova alguma coisa e não alguém prova de alguma coisa. Mas nesse contexto específico, nessa sentença específica, o objeto do verbo, meu punho de ferro, veio preposicionado, veio encabeçado pela preposição de. Então, este é um contexto específico em que ocorre o chamado objeto direto preposicionado, que seria, segundo a gramática tradicional, uma possibilidade de variação da transitividade do verbo provar. Outros casos de possibilidades de variação da transitividade diz respeito à regência de alguns verbos, tá? Como, por exemplo, forma de modificar, há uma mudança na regência e essa mudança, consequentemente, pode trazer uma mudança de significado. Aí eu trouxe aqui o exemplo do livro Tecendo Linguagens, do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Então, nós temos aqui, em 2, o exemplo do verbo agradar, que, como transitivo direto, corresponde a fazer um carinho, a fazer um agrado. Então, Paulo sempre agrada a namorada. Mas, como transitivo indireto, já corresponde a satisfazer. A peça não agradou aos críticos. E o mesmo acontece aqui com o verbo aspirar, que na sua acepção de transitivo direto, adora aspirar o perfume das flores, tem essa noção de cheirar. Mas, quando utilizado como transitivo indireto, Luiz sempre aspirou ao cargo de diretor executivo, já passa o sentido de almejar. Então, a gente percebe
que a possibilidade de variação da transitividade verbal, ela é tratada na gramática tradicional apenas em termos de regência. Se o verbo ora aceita um objeto transitivo, ora aceita um objeto intransitivo, com ou sem mudança na sua significação, como é o caso do verbo provar, em que não há mudança de significado, e aqui nesses verbos, no caso do agradar e do aspirar, quando muda a regência, muda automaticamente o significado. Então, a alternância, tá? Principalmente aqui no caso, a alternância causativa e incoativa, que é o foco da nossa disciplina, da nossa aula, ela não é sequer mencionada na gramática tradicional, nem mesmo na educação básica. Então, relembrando, nós temos o acidente machucou o motorista, a queda quebrou o vaso de barro, a ventania abriu a porta, e aí nós temos a forma alternada, que é a forma incoativa, a forma intransitiva. O motorista se machucou, o vaso de barro se quebrou, a porta se abriu. E então é interessante a gente pensar o seguinte: quando nós estamos lidando com a transitividade verbal, uma pergunta que pode surgir dos alunos seria qual que é de fato a transitividade desses verbos do tipo machucar, quebrar e abrir, não é? Porque se eles aceitam ambas as formas, qual que é a transitividade? Como que eu lido com o ensino da transitividade desses verbos? É exatamente isso que nós vamos ver daqui para frente nessa aula. E aí, só para completar, lembrando também que esses verbos aceitam a forma com a causa em adjunção na sentença. Como o motorista se machucou com o acidente, o vaso de barro se quebrou com a queda e a porta se abriu com a ventania. Bom, então aí vem a questão principal: como tratar a alternância na educação básica? Uma primeira ideia, então, é exatamente mostrar a existência dessa dupla possibilidade de realização da transitividade verbal dos verbos do tipo machucar, quebrar e abrir. Mostrar a existência da alternância, mostrar que a variação da transitividade não se dá apenas se o verbo aceita um objeto direto e um objeto indireto, mas os verbos podem sim alternar entre uma forma transitiva e uma forma intransitiva. Então, seria mostrar que o verbo machucar aceita essa forma transitiva, como o acidente machucou o motorista, que é composta pelo sujeito, o verbo machucar sendo um verbo transitivo direto e o motorista sendo o objeto direto, mas que esse mesmo verbo ele pode acontecer numa forma intransitiva, seguido ou não de um adjunto adverbial de causa, como o motorista se machucou com um acidente, onde o motorista ele é o meu sujeito, machucar passa a ser então passa a ser um verbo intransitivo e com o acidente é o meu adjunto adverbial de causa. Outro ponto que nós podemos trabalhar é mostrar que o se da forma intransitiva é diferente dos demais tipos de se tratados na gramática tradicional. Então, esse é um ponto interessantíssimo de se trabalhar com os alunos, porque nós podemos fazer uma oposição entre as seguintes sentenças: o motorista se machucou com o acidente, o motorista se machucou propositalmente, machucou-se um motorista e podemos precisa-se de motoristas. Então, a gente pode mostrar que, embora o se esteja presente em todas essas sentenças de 9 a 12, ele desempenha funções diferentes em cada uma dessas sentenças. Aqui na sentença 9, que é a forma intransitiva e incoativa do verbo machucar, nós temos um sujeito paciente, o motorista. Esse se, ele é opcional, eu posso falar o motorista se machucou ou o motorista machucou. Então, portanto, a gente já mostraria que esse se, ele funciona como uma marca da alternância, para mostrar que o verbo machucar passou de uma forma transitiva, em que ele tinha sujeito, verbo e objeto, para uma forma que ele possui apenas um sujeito paciente
e o verbo, que pode vir ou não acompanhado dessa partícula se. Já em um motorista se machucou propositalmente, nós temos aí o ser reflexivo, que equivale a machucou a si mesmo. Então, o motorista, ele é ao mesmo tempo o agente e o paciente da ação. E aí também já é interessante a gente mostrar para os alunos que esse se reflexivo, diferentemente do incoativo, ele não pode ser apagado. A gente não fala o motorista machucou propositalmente no sentido de ele machucou a si mesmo propositalmente. Aí nós também já podemos fazer o contraponto com a partícula passivadora, machucou-se o motorista, que seria o motorista foi machucado. E nesse si partícula passivadora, já é interessante a gente mostrar que a noção de causa não está envolvida. Então, nós não temos machucou-se o motorista com o acidente, né? Nós não temos o motorista foi machucado com o acidente. Então, já é interessante a gente fazer esse contraponto entre a presença da causa em 9 na forma incoativa, que pode vir em adjunção, mas quando nós temos esse se da forma passiva, a causa já não está presente. E por fim, nós temos esse se, que é o índice de indeterminação do sujeito, que é o precisa-se de motoristas. E que nós não falamos de motoristas são precisados, então, portanto, não seria também uma voz passiva, mas sim seria esse índice de indeterminação. Outro ponto, nós podemos mostrar, focando agora especificamente na diferença da forma incoativa para a forma passiva. Então, a gente já viu ali anteriormente a diferença do se incoativo para o se partícula passivadora, e agora a gente vai ver a diferença da forma incoativa para a forma passiva analítica. Bom, aqui nós temos a forma passiva analítica, o motorista foi machucado por alguém. E olha só que interessante. Essa forma passiva, por mais que o sujeito seja um paciente, o motorista, e por mais que eu possa não expressar o agente da passiva, eu posso falar só o motorista foi machucado. É interessante que mesmo quando esse agente da passiva, por alguém aqui, não está expresso na sentença, a noção de agentividade, ela continua existindo na forma passiva, o motorista foi machucado. Isso fica claro, fica evidente pelo fato da gente não poder falar a sentença em A linha. O motorista foi machucado sozinho ou o motorista foi machucado espontaneamente. Isso é agramatical, o que mostra que, por mais que o agente da passiva não esteja presente, essa noção de agentividade se faz presente na forma foi machucado. Diferentemente, quando a gente fala o motorista se machucou ou o motorista machucou sem o si, a gente não pode falar o por alguém. O motorista se machucou por alguém, o motorista machucou por alguém. Isso é agramatical. Nós não produzimos esse tipo de sentença. Então, isso quer dizer que a forma incoativa, essa forma intransitiva do verbo machucar, diferentemente da forma passiva, ela não carrega a noção de agentividade. E olha só que interessante, nós podemos falar, contrariamente ao que aconteceu em A linha, em B linha nós já podemos dizer o motorista se machucou sozinho, se machucou do nada. A mesma coisa acontece com o verbo quebrar. Na forma passiva, nós falamos o vaso foi quebrado por alguém, mas não falamos o vaso foi quebrado sozinho ou espontaneamente. E na forma incoativa é o contrário. Nós não falamos o vaso se quebrou por alguém, mas falamos o vaso quebrou sozinho, quebrou do nada, quebrou espontaneamente. E isso tudo nós sabemos de forma intuitiva enquanto falantes do português. Qualquer falante do português, seja letrado ou não, consegue ter essa noção, essa percepção de que é possível se falar foi machucado, foi quebrado por alguém, mas não é possível se falar foi machucado sozinho, espontaneamente, foi quebrado do nada, espontaneamente, enquanto quebrou sozinho, ok, machucou-se espontaneamente, machucou-se sozinho, machucou-se do nada, também é ok.
Nós podemos não saber explicitamente que se trata do fato de a forma passiva carregar a noção de agentividade e da forma incoativa não carregar essa noção. É por isso que o nosso papel enquanto professor, enquanto linguistas, é de ajudar, como já dizia Chomsky, a explicitar aquele conhecimento que nós já temos enquanto falantes de uma determinada língua. Então, outra questão importante que a gente pode trabalhar na educação básica é já tentar se implantar uma primeira intuição linguística nos alunos, e essa primeira intuição ela pode ser a respeito dos papéis temáticos e da significação verbal. E como esses papéis temáticos e essa significação verbal não são apenas utilizados como material descritivo, como material ilustrativo, mas que a significação do verbo, que pode ser expressa em termos de papel temático, tem impacto na sintaxe, na realização, na organização das sentenças. Então, nós podemos, com isso, no intuito de se trabalhar essas noções, comparar os verbos que realizam a alternância causativa e incoativa com aqueles que não a realizam. Como, por exemplo, a queda quebrou o vaso de barro, e aí nós temos o menino quebrou o vaso de barro intencionalmente, lembrando, né, que o papel de agente pode ser atribuído ao sujeito, o menino, de forma composicional na sentença, com a presença do advérbio intencionalmente, e temos que a queda quebrou o vaso de barro acarreta que o vaso de barro ficou quebrado, e aí, portanto, nós podemos fazer a forma incoativa, o vaso de barro se quebrou com a queda em adjunção. Então, nós temos aqui, né, o verbo quebrar, ele atribui ao seu sujeito o papel temático de causa. Opcionalmente, esse sujeito pode ser um agente e o seu objeto é necessariamente um paciente, porque muda de estado. E aí, quando a gente contrapõe o verbo quebrar com o verbo do tipo afiar, e a gente viu na aula passada também o verbo amolar, o verbo chicotear, nós temos o seguinte: o açougueiro afiou a faca, mas nós não dizemos uma sentença com sujeito causa, a habilidade do açougueiro afiou a faca, isso é a gramatical, e também não temos o acarretamento de que a faca ficou afiada. Eu posso ter afiado a faca e mesmo assim ela continuou não afiada. Então, por isso, nós não falamos a faca se afiou. Então, diferentemente dos verbos do tipo quebrar, os verbos do tipo afiar atribuem para o seu sujeito o papel temático de agente e para o seu objeto o papel temático de objeto afetado, que é aquele que sofre uma afetação, mas que não muda de estado necessariamente. Então, a gente já pode começar a incutir, acredito que essas noções seriam mais apropriadas no ensino médio, nos anos finais, não é? Mas incutir essas noções de linguísticas de papel temático, de significação verbal e mostrar como elas influenciam na sintaxe do verbo. Nós também podemos mostrar, no nível do discurso, a diferença de uso das formas transitiva, que é a forma causativa, e intransitiva. Ou seja, se eu tenho duas formas de se expressar o mesmo verbo, deve haver um motivo para a existência dessas duas formas. E aí vamos então analisar qual é esse motivo. Primeiro, nós temos um motivo que seria de ordem basicamente semântica, que é a seguinte. Ambas as formas falam sobre algo que aconteceu com o vaso, no caso do verbo quebrar. Então, se eu pergunto o que aconteceu com o vaso, eu posso responder que a queda quebrou ele, ou então, para seguir as regras de colocação e de uso pronominal, a queda quebrou-o, e posso dizer ele se quebrou, certo? Então, o fato de eu poder responder a esta pergunta, o que aconteceu com o vaso, a partir das duas formas do verbo, com a forma transitiva e com a forma intransitiva, me mostra que ambas as formas falam a respeito de algo que aconteceu com o vaso. Porém, se eu pergunto como ou por que o vaso quebrou, eu só posso responder alguma coisa do tipo a queda quebrou ele. Não posso responder o vaso se quebrou. Olha só que estranho. Por que o vaso se quebrou? Ah, o vaso se quebrou. Não funciona como uma resposta. Mas se eu pergunto por que o vaso quebrou? Ah, a queda quebrou ele.
Aí já funciona como resposta. Então, o fato da gente poder ou não aplicar uma sentença como resposta para uma determinada pergunta me explicita uma coisa que é óbvia do ponto de vista semântico nesse caso, que é o quê? Enquanto a forma causativa, a forma transitiva do verbo do ponto de vista semântico me fala sobre a causa e sobre o resultado, a forma incoativa me fala apenas sobre o resultado. E é interessante que essas diferenças semânticas, elas se refletem na utilização dessas sentenças no discurso. Vejamos aqui alguns exemplos. Uma manchete, tá? Aqui de um jornal na internet fala o seguinte: criança que se machucou em sala de aula será indenizada pelo Estado. Então, aqui a gente tem o uso da forma incoativa, da forma intransitiva. Olha, se machucou. E aí a notícia é a seguinte: o caso aconteceu no dia 17 de março de 2008, aproximadamente às 15 horas. A criança que cursava a quarta série do ensino fundamental caiu dentro de sua sala de aula quando cortou o lábio inferior e quebrou os dentes incisivos centrais superiores. No momento do acidente, não havia nenhum professor ou funcionário dentro da sala e a aluna só foi socorrida pelo seu pai, que chegou ao local 30 minutos depois do ocorrido, não tendo a escola prestado socorro durante esse período. E aí, aqui eu trouxe uma outra notícia. Bolada machuca criança durante jogo de beisebol. Durante a partida do New York Yankees, time da Liga Profissional de Beisebol dos Estados Unidos, uma bola rebatida atingiu uma criança que acabou se machucando. Então, olha só, enquanto a manchete aqui, criança que se machucou em sala, apresenta a forma intransitiva e incoativa. Aqui essa manchete apresenta a forma transitiva, bolada machuca criança. E aí por quê, né, que a primeira manchete optou pelo uso da forma intransitiva, enquanto a segunda optou pelo uso da forma transitiva, da forma causativa? Primeiro, aqui, né, na forma intransitiva, nós temos um fator super relevante, que é o fato de nada ter causado a queda da criança. Ela caiu sozinha, não é? Então, portanto, mencionar a causa aqui não é relevante. Por isso, opta pelo uso da forma intransitiva, da forma incoativa. Já aqui, a notícia em si é sobre o fato da criança ter sido machucada por uma bolada do próprio jogo de beisebol. Então, é interessante. O que é relevante na notícia é informar a causa. Portanto, utiliza-se a forma transitiva, a forma causativa do verbo. Outro exemplo aqui. Duas notícias do site Reclame Aqui. Uma delas, a pessoa fala, notícias não, né? Reclamações do site Reclame Aqui. A cuba de vidro se quebrou no meio da madrugada. Acordei para ir lavar o rosto e estava toda despedaçada, porém a pia e a prateleira permanecem intactas. Então, nós temos aqui, ó, a cuba de vidro se quebrou. Seria a forma incoativa. E nessa outra reclamação, nós temos: a mulher fez o favor de quebrar a pia da minha churrasqueira e disse que não foi ela quem foi o vento. Isso já aconteceu uma vez. Quebraram a cuba do banheiro da piscina, fui lá, comprei outra e não reclamei. Então, aqui a gente tem a forma transitiva. Quebraram a cuba do banheiro da piscina. Então, aqui em cima, na primeira reclamação, nós podemos perceber que a pessoa utilizou a forma intransitiva, que é a forma incoativa, porque a pia quebrou sozinha, do nada, não é? A pia não, a cuba, né? A cuba de vidro se quebrou no meio da madrugada, ela não sabe a causa, então, portanto, ela opta pelo uso da forma intransitiva. Já aqui, a pessoa utiliza a forma transitiva, quebraram a cuba, porque ela está fazendo uma reclamação sobre pessoas que alugam sua casa lá no Airbnb, e ela está falando de um caso em que alguém, que não se sabe quem, por isso ela está utilizando aí o sujeito indeterminado, mas esse alguém quebra a cuba do banheiro, da piscina, e mesmo assim ela não reclama. Então, como ela está falando sobre o fato de um hóspede ter quebrado essa cuba, ela opta pelo uso da forma transitiva, que me explicita qual que é o sujeito dessa sentença, por mais que aqui tenha se utilizado o sujeito indeterminado.
Então, nós chegamos a uma conclusão de que a forma incoativa, ou seja, a intransitiva, ela é utilizada quando o produtor do discurso deseja focalizar o resultado do evento, seja pelo fato de não conhecer a causa, de ela não ser relevante, ou até mesmo pelo fato do evento ter ocorrido de forma espontânea, sem nenhuma causa aparente. Já a forma transitiva, ela é utilizada quando é relevante se expressar o causador do evento. E aí, agora, eu trouxe algumas propostas de exercícios que vocês podem utilizar em sala de aula para se trabalhar todas essas noções. Aqui é a primeira proposta. Observe o seguinte texto, extraído de um vídeo no YouTube, com a seguinte descrição: 5 dicas para ajudar seu filho ou filha que se corta. E aqui nós temos essa pergunta: seu filho se corta? Então, nessa primeira atividade, nós trabalhamos com o sentido da partícula se. Nós podemos fazer perguntas do tipo: a sentença seu filho se corta tem a interpretação de que o filho pratica e sofre a ação de se cortar ou de que ele apenas sofre essa ação? Então, aí nós estamos motivando o aluno a perceber o uso reflexivo do si, que é o filho que corta a ele mesmo. Baseado em sua resposta anterior, a partícula C pode ser substituída por qual outro elemento linguístico? Que seria o seu filho corta a si mesmo? Seu filho corta ele mesmo? Continuando a se explorar o sentido do si. Outro exercício. Agora compare as sentenças a seguir, que apresentam a presença da partícula si em comum. A criança se lavou após brincar com o cachorro e muita gente se machucou com os deslizamentos de terra em Angra dos Reis. Reflita. Essa partícula tem a mesma função nas duas sentenças? Qual é a função do si em cada uma delas? Em uma das sentenças, essa partícula pode ser apagada sem gerar prejuízo para a interpretação. Que sentença é essa? Então, esse exercício leva o aluno a refletir sobre o uso reflexivo do si em a criança se lavou e que pode ser substituída por a criança lavou a ela mesma, lavou a si mesma, e que, consequentemente, não pode ser apagado, não posso falar a criança lavou após brincar o cachorro, querendo dizer que ela lavou a si mesma, e versus, né, o uso do si incoativo, que pode ser apagado, muita gente machucou com os deslizamentos de terra em Angra dos Reis, e que, portanto, não pode ser substituído por a si mesmo ou ele mesmo. Então, até aqui, esses dois exercícios nos permitem trabalhar a distinção entre si reflexivo e si incoativo. Agora, é um exercício que propõe trabalhar a diferença entre a forma transitiva, a transitiva, que é a causativa, e a intransitiva e incoativa. Então, no quadrinho a seguir, temos os personagens Cascão, Mônica, Metildo e Dona Convencilda, a qual acabou de encontrar seu vaso favorito quebrado. A partir do diálogo apresentado, tente responder as questões que seguem. Então, a Mônica diz: ops, o vaso quebrou. E aí o Cascão fala: na verdade, quebraram ele. Então, a partir do diálogo, a gente pode propor as seguintes perguntas. Por que a Mônica escolheu a forma intransitiva do verbo quebrar para descrever o que acontece com o vaso? Provavelmente porque ela não quer se culpar perante a dona Convencilda. Então, ela está querendo dizer que o vaso quebrou sozinho, quebrou do nada. A fala do Cascão modifica o que a Mônica quis dizer? Sim, modifica, pois ao falar quebraram ele, o Cascão deixa claro que o vaso não se quebrou sozinho, alguém quebrou ele. E qual a informação que o Cascão quis passar ao escolher a forma transitiva do verbo? Exatamente essa, de que a Mônica está mentindo, o vaso não se quebrou sozinho, alguém o quebrou. E Cascão aliou a transitividade a alguma outra estratégia de comunicação para passar a informação que desejava? Sim, aí a gente já faz o uso, né, da transitividade juntamente ao sujeito indeterminado, quebraram ele,
Ou seja, quer dizer que o Cascão provavelmente sabe quem quebrou o vaso, que nós até podemos inferir que provavelmente deve ter sido a própria Mônica, mas o Cascão não quer entregá-la. Então ele quer tirar o seu da reta, falar: olha, quebraram ele aí, né? Mostrar que o vaso não se quebrou sozinho, mas que quebraram, que foi quebrado por uma outra pessoa, mas ele também não quer ser dedo duro, ele não quer entregar quem quebrou. E aí, para terminar, a gente trabalha a diferença entre a forma incoativa e a forma passiva. Então, observe as sentenças em A e B e as figuras em 1 e 2. A porta foi aberta versus a porta se abriu e as duas figuras. E aí, a gente responde: qual sentença melhor representa cada imagem e por que você fez essa escolha? Então, a porta foi aberta representa a imagem 2 e a porta se abriu representa a imagem 1. Essa escolha foi feita por quê? Exatamente porque a porta foi aberta, que é a passiva, carrega o sentido de agentividade. Por mais que o agente da passiva não esteja expresso, nós sabemos que alguém necessariamente abriu a porta. Agora, em a porta se abriu, esse sentido de agentividade, ou até mesmo o motivo da porta ter se aberto, não é expresso pela sentença. Então, por isso, essa sentença incoativa, ela se associa melhor à imagem 1, em que a porta está aberta, mas nós desconhecemos a sua causa, o motivo, a existência do agente e por aí vai. Bom, pessoal, aqui estão as referências que eu utilizei na aula de hoje. Eu agradeço pela atenção e espero ter conseguido contribuir um pouquinho para a formação de vocês e ter conseguido elucidar um pouco mais sobre como se trabalhar com a alternância verbal na educação básica. Muito obrigada pela participação, por aqueles que se matricularam no curso, e eu espero ter a oportunidade de rever vocês em outras ocasiões. Tchau, tchau!